Hoje vamos mergulhar na história de uma mulher extraordinária que desafiou o império mais poderoso da antiguidade, Teuta da Ilíria, uma rainha que transformou a pirataria em um instrumento de poder e resistiu bravamente à ascensão de Roma no Mediterrâneo. Em meio a batalhas navais, intrigas políticas e uma luta implacável pela liberdade de seu povo, Teuta enfrentou desafios que mudaram o curso da história. Acompanhe conosco essa jornada pela vida de uma mulher que, com coragem e audácia, se tornou um símbolo de resistência contra a expansão romana. Vamos explorar suas origens, sua ascensão ao trono e como ela se tornou uma das figuras mais fascinantes da história do Mediterrâneo. Prepare-se para entender como a rainha pirata que aterrorizou Roma ainda deixa seu legado até os dias de hoje. Se você gosta de histórias épicas, de resistência e de mulheres poderosas que desafiaram as probabilidades, já deixa seu like, se inscreve no canal e ativa o sininho para não perder nenhum capítulo dessa aventura. Vamos começar essa história. A história de Teuta da Ilíria não pode ser entendida sem antes explorarmos as raízes de sua terra natal e o cenário político que precedeu sua ascensão. A Ilíria, região que hoje corresponde ao território de vários países balcânicos como Albânia, partes da Croácia, Montenegro e Grécia, era uma terra de contrastes, marcada pela diversidade de tribos, culturas e influências externas. Para entender a trajetória de Teuta, é necessário entender a complexidade desse cenário. Durante grande parte da antiguidade, a Ilíria era um território fragmentado, habitado por diversas tribos ilírias, cada uma com suas próprias dinâmicas sociais e políticas. Ao longo dos séculos, a região foi alvo de invasões e influências de potências vizinhas, como os gregos, os macedônios e, mais tarde, os romanos. Mas, por muito tempo, as tribos ilírias mantiveram uma certa autonomia, organizando-se de forma descentralizada e, em muitas ocasiões, conflituosa. Embora a Ilíria fosse cercada por grandes civilizações, como a Grécia e Roma, seu povo se orgulhava de suas tradições guerreiras e de sua independência. As tribos ilírias, como os Messapes, os Dálmatas e os Paiones, tinham seus próprios sistemas de governo, sendo muitas vezes lideradas por chefes tribais ou monarcas locais. A relação entre essas tribos e as potências vizinhas variava, ora com alianças, ora com conflitos. No entanto, o que sempre se manteve constante foi a luta pela manutenção de sua identidade cultural. A região ilíria era, em muitos aspectos, um terreno de fronteira, onde o Oriente e o Ocidente se encontravam. As influências gregas, por exemplo, eram visíveis nas cidades costeiras, como Epidâmno, atual Durres, uma das mais importantes da região. Essas cidades, muitas vezes fundadas por colonos gregos, tornaram-se centros de comércio e de contato cultural, mas também de tensão, à medida que as potências vizinhas disputavam o controle sobre elas. Foi nesse cenário de instabilidade e disputas pelo poder que a dinastia Ardiana começou a se destacar. O reino ardiano, situado na região costeira da Ilíria, tornou-se um dos mais importantes e poderosos de toda a região. Fundada por Pleurato I, um líder militar que soubera unir as tribos ilírias sob uma mesma bandeira, a dinastia ardiana rapidamente se tornou uma força significativa no Mediterrâneo Oriental. Pleurato I foi sucedido por seu filho, Agron, que continuou a expandir o território ilírio, tornando-se o rei de um dos maiores reinos da região. Agron foi responsável por consolidar o poder da dinastia ardiana, conquistando várias tribos vizinhas e estabelecendo uma rede de alianças com potências estrangeiras como os macedônios e, mais tarde, os gregos. Seu governo foi marcado pela adoção de práticas militares avançadas, que incluíam uma poderosa marinha que lhe conferiu controle sobre o comércio e as rotas marítimas do Adriático. Mas o reinado de Agron não seria apenas de vitórias. O rei enfrentou desafios internos de outras tribos ilírias e, especialmente, da crescente pressão de Roma. À medida que Roma expandia sua influência na região, a Ilíria se tornava cada vez mais um campo de batalha entre potências em ascensão e impérios estabelecidos. Nesse contexto, foi que Teuta, esposa de Agron, passou a se destacar. Teuta não era uma líder qualquer. Ela cresceu em um ambiente onde o poder
militar e a política de alianças eram essenciais para a sobrevivência de seu povo. A dinastia ardiana, sob a liderança de Agron, havia se tornado uma potência marítima no Adriático, e Teuta estava pronta para fazer valer seu papel nesse contexto. Seu casamento com Agron, que a uniu ao trono, também lhe conferiu uma posição de destaque nas decisões políticas do reino. No entanto, o reinado de Agron foi interrompido pela morte precoce do monarca, o que trouxe à tona um momento crítico para Ilíria. Teuta, viúva e agora responsável pelo trono, teria que enfrentar desafios imensos para manter a estabilidade de seu reino. A morte de Agron, embora trágica, não significou o fim do domínio ardiano, mas sim o início de uma nova fase, onde Teuta precisaria provar sua força e liderança. A região da Ilíria, com sua costa acidentada e ilhas dispersas, foi sempre um local estratégico no comércio e na navegação do Mediterrâneo. Teuta, como monarca, sabia disso e estava disposta a usar o poder naval ilírio para expandir sua influência. A pirataria, longe de ser um simples ato de bandidagem, tornou-se uma política de Estado. O saque das embarcações que transitavam pelas rotas comerciais do Adriático não era apenas uma maneira de enriquecer, mas uma forma de afirmar a soberania ilíria. O comércio, principalmente com os gregos e os romanos, era vital para a economia ilíria, mas as tensões entre o Império Romano e o reino de Teuta estavam prestes a se intensificar. O domínio romano sobre o comércio e a política do Mediterrâneo estava se expandindo, e a Ilíria, que se recusava a se submeter, logo se tornaria um alvo. Teuta da Ilíria não nasceu diretamente no centro das atenções, mas sua ascensão ao poder foi um reflexo de sua inteligência estratégica, caráter forte e habilidade política. Antes de assumir o trono, a vida de Teuta já estava profundamente entrelaçada com a história de seu povo e seu reino. Para entender a mulher que desafiaria Roma, é preciso examinar sua trajetória pessoal, seus primeiros anos e, principalmente, o casamento que a colocou no caminho do poder. Embora pouco se saiba sobre sua infância e juventude, o contexto da Ilíria durante esse período é vital para entender como Teuta foi moldada. Desde cedo, a jovem Ilíria teria sido influenciada pela natureza guerreira e pela estrutura tribal de sua terra natal. A Ilíria era, em grande parte, um território fragmentado, onde as tribos se organizavam de maneira militar e política para enfrentar invasões externas e manter sua soberania. Era um ambiente onde a habilidade de comandar, de ser estrategista e de estabelecer alianças era fundamental. Teuta cresceu nesse cenário, aprendendo a lidar com as complexidades da política regional e da guerra. Teuta se casou com Agron, o rei da dinastia ardiana, um dos maiores monarcas ilírios da época. Agron era um líder ambicioso, carismático e implacável. Seu reino estava se expandindo rapidamente, e sua visão para a Ilíria incluía não só a expansão territorial, mas também o fortalecimento das práticas militares e a construção de uma poderosa marinha. Foi essa marinha, composta por corsários ilírios, que começou a dominar as rotas comerciais do Adriático, colocando o reino ardiano em uma posição de destaque no Mediterrâneo. O casamento de Teuta com Agron não foi apenas uma aliança pessoal, mas também uma junção de forças políticas e militares. Agron e Teuta compartilhavam uma visão para a Ilíria, e o reino ardiano passou a se destacar, particularmente no comércio e na pirataria. Sob seu comando, a pirataria deixou de ser vista apenas como um ato de bandidagem para se tornar uma parte essencial da política do reino. Os corsários ilírios, com o respaldo do rei, atacavam navios gregos e romanos, saqueando mercadorias e impondo o domínio ilírio sobre as águas do Adriático. Essa estratégia de pirataria, longe de ser uma simples prática de sobrevivência, era uma maneira de afirmar a independência da Ilíria frente às potências emergentes do Mediterrâneo. A marinha ilíria tornava-se um braço do poder estatal, defendendo as fronteiras marítimas e garantindo recursos vitais para o reino. Essa política agressiva, no entanto, começou a atrair a atenção de Roma, que já demonstrava seu interesse crescente nas costas do Adriático e nas rotas comerciais da região. O reinado de Agron, com Teuta ao seu lado, foi marcado por conquistas territoriais
e pela tentativa de estabelecer a Ilíria como uma potência marítima e comercial. Eles expandiram o território do reino para além das fronteiras tradicionais, conquistando áreas ao longo da costa e garantindo o controle das principais rotas comerciais do Adriático. Teuta, enquanto esposa e conselheira de Agron, teve um papel ativo na administração do reino e nas decisões estratégicas que levaram o reino ardiano a essa nova era de poder. Entretanto, o destino de Agron foi abruptamente interrompido por uma morte prematura. A perda de um monarca tão influente representou um golpe devastador para o reino ilírio. Quando Agron faleceu, Teuta se viu em uma situação crítica. O reino, que estava em plena expansão, agora se via vulnerável e sem um líder forte para guiá-lo. A morte de seu marido não só marcou o fim de uma era de prosperidade, mas também colocou Teuta em uma posição em que ela precisaria assumir um papel muito mais ativo no comando de seu povo. Ao contrário de outras viúvas reais da época, que muitas vezes se retiravam da vida pública ou entregavam o poder a um sucessor masculino, Teuta tomou a decisão de governar. Ela se tornou a regente do reino ardiano, uma posição de enorme responsabilidade, considerando as circunstâncias e a presença de ameaças externas. Nesse momento, Teuta demonstrou uma habilidade política impressionante, reunindo os líderes tribais ao seu redor e reafirmando a força militar de seu reino. O contexto político em que Teuta assumiu o poder era instável. A Ilíria estava cercada por potências que já buscavam expandir suas esferas de influência. Roma, que começava a consolidar seu domínio sobre o Mediterrâneo Ocidental, via com desconfiança a pirataria ilíria e o controle que o reino de Teuta exercia sobre as rotas comerciais. O poderio naval ilírio, com suas embarcações rápidas e suas táticas de ataque, era uma ameaça direta aos interesses romanos e gregos. Teuta, agora regente, sabia que a manutenção do domínio marítimo era essencial para a sobrevivência de seu reino, mas ao mesmo tempo ela também sabia que Roma não ficaria inativa por muito tempo. Teuta não se limitou a manter o status quo. Ela continuou a política agressiva de seu marido, consolidando ainda mais o poder naval do reino e expandindo suas incursões nas águas do Adriático. A pirataria, agora oficializada como uma estratégia de Estado, estava longe de ser uma medida impopular entre o povo ilírio, que via isso como uma forma de resistência às potências estrangeiras. Sob sua liderança, o reino de Teuta se tornou um bastião da independência ilíria, desafiando as tentativas de dominação externa. Porém, o novo poder de Teuta e o fortalecimento da pirataria começavam a provocar um choque com as potências vizinhas, e em especial com Roma. A cidade-estado romana, que já havia estabelecido um domínio crescente na região do Mediterrâneo, viu a pirataria ilíria como uma ameaça aos seus interesses comerciais e políticos. A pressão de Roma sobre Teuta se tornaria cada vez mais forte, mas, por enquanto, ela ainda mantinha sua posição firme. Assim, o reino de Teuta parecia estar em um momento de transformação. Com o fortalecimento de sua marinha e a expansão territorial, ela estava pronta para enfrentar os desafios que viriam. O poder de Roma, contudo, estava crescendo a cada dia, e a princesa regente teria que tomar decisões cada vez mais difíceis para manter a soberania da Ilíria. Teuta não estava mais apenas governando em nome de seu falecido marido. Ela era agora a rainha de um reino em ascensão, pronta para lutar pela sobrevivência de sua nação, sua cultura e sua própria visão de poder. Nos primeiros anos de governo após a morte de Agron, Teuta se viu em uma posição de poder delicada, onde cada decisão política e militar tinha o potencial de definir o futuro do reino ardiano. O cenário estava longe de ser fácil. O reino ilírio, recém-combatido pela perda de seu rei, precisava de uma liderança forte para consolidar o poder e manter a estabilidade interna. Teuta, viúva e regente, soubera como lidar com as adversidades desde o início de sua jornada. Sua ascensão ao trono não fora por acaso, e seus primeiros anos de governo seriam fundamentais para solidificar sua autoridade e a confiança de seu povo. A liderança de Teuta se mostrou diferente daquela de seu falecido marido. Enquanto Agron era um comandante militar brilhante, focado em expandir o território e fortalecer a marinha ilíria,
Teuta sabia que a sobrevivência de seu reino não se resumiria apenas à força militar. Ela teve que ser estrategista, política e diplomática, utilizando o que de melhor a Ilíria poderia oferecer, a pirataria como instrumento político e econômico. Teuta imediatamente começou a reestruturar e fortalecer o reino, focando em algumas reformas internas que seriam cruciais para sua sobrevivência e prosperidade. Uma de suas primeiras medidas foi centralizar o poder na figura da monarquia, fortalecendo a autoridade da coroa e minimizando as disputas internas entre as tribos ilírias. A Ilíria era um território fragmentado, com diferentes tribos e facções que, muitas vezes, se opunham umas às outras. Teuta sabia que para manter o controle, precisava garantir que todas as tribos estivessem unidas sob uma liderança única. Ela se utilizou do poder de seu marido, transformando a memória de Agron em um símbolo de unidade e força, apelando ao respeito e ao legado da dinastia ardiana. A rainha também fez esforços para reforçar a infraestrutura econômica do reino. A pirataria, já em prática durante o reinado de Agron, passou a ser uma política oficial de Estado, estruturada de maneira a beneficiar diretamente as finanças do reino. Sob o comando de Teuta, o saque de embarcações não se limitava a um ato isolado de bandidagem, mas tornou-se uma ferramenta eficaz de intervenção nas rotas comerciais do Mediterrâneo. Por meio da pirataria, Teuta não só garantia recursos para seu reino, mas também enfraquecia as economias e os impérios vizinhos, em especial Roma, que começava a consolidar sua supremacia na região. Esse uso estratégico da pirataria, que envolvia ataques a navios gregos e romanos, foi uma das maneiras de Teuta afirmar a soberania ilíria nas águas do Adriático. Com o apoio de sua marinha, que passou a ser mais organizada e disciplinada, ela conseguiu aumentar a presença ilíria nas rotas comerciais mais lucrativas, tornando-se uma presença dominante no comércio mediterrâneo. A pirataria, que antes era vista como uma atividade desorganizada e marginal, passou a ser vista como uma força legítima e até necessária para garantir os interesses da Ilíria. A população ilíria, por sua vez, passou a confiar cada vez mais em Teuta à medida que ela consolidava seu poder. Seu estilo de liderança estava longe de ser autoritário, mas era firme e resoluto. Ao contrário de muitos monarcas da época, que mantinham um controle rígido sobre seus súditos, Teuta compreendia a importância de manter um equilíbrio entre o poder central e as tradições locais das tribos. Ela buscava envolver as lideranças tribais nas decisões do reino, o que lhe garantiu um apoio considerável. A confiança nas decisões de Teuta aumentou à medida que ela demonstrava habilidade política e diplomática, conseguindo realizar alianças com tribos vizinhas e até com algumas cidades gregas que viam na pirataria uma oportunidade de enriquecimento. Esse apoio popular foi crucial, pois a estabilidade interna era necessária para enfrentar os desafios externos. O comércio mediterrâneo, especialmente o controle das rotas do Adriático, estava em constante disputa. A Ilíria, sob Teuta, fazia frente à crescente presença romana, que via a pirataria como uma ameaça direta aos seus interesses. Roma já estava estabelecendo um império que buscava dominar as principais rotas comerciais, o que tornava o controle do Adriático crucial para a sobrevivência das potências regionais. A rainha, sabendo disso, reforçou a presença ilíria em pontos estratégicos da costa e, por meio de sua marinha, passou a bloquear ou saquear embarcações romanas e gregas que transitavam pelas águas ilírias. As incursões piratas eram planejadas com precisão, de modo a atacar navios de mercadores e embarcações romanas que transportavam recursos valiosos, como metais, preciosos, grãos e outros bens essenciais ao comércio romano. Além disso, Teuta assegurava que seus corsários fossem bem remunerados e organizados, o que não só aumentava a moral das tropas ilírias, mas também fortalecia a economia do reino, pois os saques eram redistribuídos entre as tribos ilírias e a corte. Esse fortalecimento da pirataria como uma ferramenta política e econômica não só colocou a Ilíria em uma posição de destaque no Mediterrâneo, mas também serviu para desafiar diretamente o poderio de Roma. A República Romana, que já havia começado a expandir sua influência na região,
não podia ignorar o impacto da pirataria ilíria em suas rotas comerciais. O comércio entre Roma e o leste do Mediterrâneo era vital para o império, e as atividades piratas de Teuta estavam interferindo diretamente nisso. A crescente confiança dos ilírios nas decisões de sua rainha foi um reflexo da eficácia de suas políticas, ao transformar a pirataria em um meio legítimo de guerra econômica. Teuta não só fortaleceu seu reino, mas também unificou as tribos ilírias sob uma causa comum. Embora seu reinado tenha sido desafiado por inimigos externos, Teuta soubera conquistar e manter o apoio de seu povo, o que a tornou uma líder respeitada e admirada. A confiança na rainha foi tamanha que ela se tornou um símbolo de resistência contra qualquer poder que ameaçasse a independência da Ilíria. Mas, embora Teuta estivesse em pleno controle de seu reino e fosse uma líder admirada por seu povo, o peso da pirataria como uma política de Estado estava prestes a ter consequências sérias. Roma, que não via a pirataria ilíria com bons olhos, logo começaria a tomar medidas para garantir o controle das águas do Adriático. O confronto entre as duas potências, que parecia inevitável desde o início, estava prestes a se intensificar. À medida que o reino de Teuta se consolidava no Mediterrâneo, sua política de pirataria, antes vista como uma estratégia de resistência legítima, começou a causar uma série de reações adversas entre as potências comerciais e militares da região. As incursões ilírias no Adriático, que já haviam aumentado sob o comando de Teuta, começaram a afetar diretamente as rotas comerciais vitais para as potências vizinhas, em especial os romanos e os gregos. O impacto econômico da pirataria ilíria gerou um pânico crescente entre os comerciantes que viam suas mercadorias sendo saqueadas e suas embarcações destruídas, e os romanos, que começaram a perceber a pirataria ilíria não como um mero incômodo, mas como uma ameaça direta à sua hegemonia comercial no Mediterrâneo. A estratégia pirata de Teuta se tornou cada vez mais agressiva. Enquanto no início, os ataques haviam sido isolados principalmente contra embarcações gregas ou pequenas embarcações de mercadores. Agora, Teuta ordenava ataques em larga escala a navios romanos que trafegavam entre a Itália, a Grécia e o Oriente. A marinha ilíria, fortalecida sob sua liderança, interceptava mercadorias preciosas e bloqueava rotas marítimas estratégicas, desestabilizando os fluxos comerciais da República Romana. Para Roma, a situação estava se tornando insustentável, pois as perdas econômicas eram consideráveis e o comércio estava sendo gravemente prejudicado. A pirataria ilíria também afetou o equilíbrio de poder no Adriático. A presença cada vez mais forte de corsários ilírios nas águas do Mediterrâneo Central desafiava o controle das potências estabelecidas. Roma, que já havia começado a expandir sua influência sobre a região, temia que a Ilíria se tornasse um obstáculo permanente para suas ambições. O que inicialmente parecia ser uma resistência local contra o domínio estrangeiro, logo se transformou em um desafio estratégico para os romanos, que não podiam permitir que uma potência pirata não só desafiasse sua autoridade, mas também afetasse suas economias e interesses comerciais. Esse crescente pânico entre os comerciantes e as potências regionais resultou em um aumento das queixas formais contra Teuta e sua política de pirataria. As primeiras queixas oficiais chegaram a Teuta, vindas de comerciantes gregos e romanos, que pediam proteção contra os ataques ilírios. A situação se tornou cada vez mais difícil de ignorar. Em 230 a.C., uma delegação romana foi enviada oficialmente à Ilíria, com o objetivo de pressionar Teuta a parar com os ataques às embarcações romanas. Os romanos, que já haviam estabelecido uma presença militar considerável na região, estavam cada vez mais preocupados com as ações de Teuta e sua pirataria, que interferiam diretamente nas suas ambições de expandir o controle sobre o comércio mediterrâneo. A delegação romana chegou à corte de Teuta com um ultimato claro: ou a rainha Ilíria cessava suas atividades piratas, ou Roma tomaria medidas drásticas para resolver a questão. O episódio dos emissários romanos foi um ponto de inflexão, crucial, pois marcou o início de um confronto diplomático que rapidamente se transformaria em um conflito militar inevitável.
Teuta, que havia se acostumado a ser respeitada e temida como uma líder militar e política, não estava disposta a ceder às demandas de Roma. Ela via suas ações como uma forma legítima de proteger a independência de seu reino e de garantir os recursos necessários para a sobrevivência do seu povo. Para ela, a pirataria era um meio de afirmação de sua soberania e ceder a Roma seria enfraquecer sua posição, tanto internamente quanto externamente. Durante as negociações com os emissários romanos, Teuta se manteve firme em sua postura. Ela argumentou que as atividades piratas de seu reino eram uma resposta legítima às ameaças externas e que a Ilíria tinha o direito de proteger suas águas e suas rotas comerciais. A rainha, com seu carisma e habilidade diplomática, tentou convencer os romanos de que o controle das águas do Adriático deveria ser compartilhado e que Roma não tinha o direito de monopolizar as rotas comerciais da região. Ela também deixou claro que o poder naval da Ilíria estava forte o suficiente para resistir a qualquer tentativa de intervenção romana. Porém, o tom de Teuta, embora imponente, não foi suficiente para deter o avanço romano. A resposta romana foi imediata e firme. Os romanos, que já haviam feito incursões no mar Egeu e estavam consolidando sua influência nas costas do Adriático, não estavam dispostos a permitir que uma potência pirata ameaçasse suas rotas comerciais. O Senado romano, em uma série de sessões, decidiu enviar uma força militar à Ilíria para resolver a questão de forma definitiva. Teuta, percebendo que as tensões diplomáticas estavam rapidamente se transformando em uma ameaça militar, teve que lidar com uma situação cada vez mais difícil. Ela se viu entre dois caminhos: aceitar as imposições romanas e enfraquecer seu reino, ou enfrentar uma guerra que poderia significar o fim da independência da Ilíria. No entanto, Teuta não estava disposta a ceder. Para ela, a resistência contra Roma não era apenas uma questão de poder, mas de dignidade. Ela sabia que, se rendesse à pressão romana, perderia o respeito não só dos romanos, mas também do seu próprio povo, que via nela um símbolo de resistência e força. A decisão de Teuta de manter sua postura agressiva contra Roma e não ceder às suas demandas levou inevitavelmente à escalada do conflito. Roma, com sua força militar superior, não poderia tolerar o desafio da rainha Ilíria por mais tempo. O confronto diplomático com Roma, que parecia resolvível por meio de uma negociação, rapidamente evoluiu para uma guerra aberta. O episódio dos emissários romanos, que inicialmente parecia ser apenas uma tentativa de resolver uma disputa comercial, desencadeou uma série de eventos que levariam à Primeira Guerra Ilírica. Roma, com sua poderosa máquina militar, estava pronta para resolver a questão à força, e Teuta, com sua audácia e espírito de luta, estava disposta a resistir até o fim. Assim, a escalada das incursões piratas e o confronto diplomático com Roma tornaram-se os catalisadores de um conflito inevitável. O reino de Teuta, que se orgulhava de sua independência, estava prestes a entrar em uma guerra que definiria o futuro da Ilíria e o destino de sua rainha. O poder de Roma estava em ascensão, mas a resistência de Teuta e seu reino estava apenas começando. O confronto diplomático entre Roma e a Ilíria, que parecia um simples impasse sobre questões comerciais e de pirataria, havia escalado para algo muito mais grave. O embate de palavras e ameaças havia se transformado em uma verdadeira disputa pelo controle das águas do Adriático. As tensões estavam palpáveis, e os ventos de guerra sopravam forte na região. Após o episódio dos emissários romanos, onde Teuta se recusou a ceder às exigências romanas, Roma decidiu que a única forma de resolver a questão seria pela força. A primeira expedição militar contra a Ilíria estava prestes a ser montada, e com ela, a Primeira Guerra Ilírica, um conflito que mudaria a trajetória de ambos os impérios. Roma, que já havia começado sua ascensão no Mediterrâneo, não estava disposta a tolerar os desafios à sua autoridade. A pirataria ilíria, uma constante dor de cabeça para comerciantes romanos e gregos, agora era vista como uma ameaça existencial para os interesses romanos na região. O controle do Adriático, uma das rotas comerciais mais lucrativas do mundo antigo, era essencial para a continuidade da expansão romana. O poderio naval de Teuta
embora impressionante, não era suficiente para enfrentar a força militar superior de Roma, e essa disparidade de forças estava prestes a se tornar evidente. As tensões no Adriático chegaram a um ponto de ebulição. A República Romana, com sua vasta rede de alianças e sua experiência militar, começou a reunir uma expedição para atacar a Ilíria. A decisão de Roma de intervir militarmente foi motivada não só pela pirataria, mas pela necessidade de reafirmar sua supremacia na região. O Senado romano, após várias deliberações, decidiu que Teuta deveria ser derrotada para que o domínio romano sobre o Mediterrâneo fosse consolidado. O comandante romano encarregado da expedição foi o general Lucius Postumius Albinus. Sob seu comando, uma frota romana de considerável tamanho começou a se preparar para navegar pelo Adriático e invadir a Ilíria. A expectativa era de que a força militar romana, com sua organização superior e suas táticas de combate comprovadas, facilmente derrotaria os ilírios e garantiria o controle do território. A marinha ilíria, embora experiente em ataques de guerrilha e ações rápidas, não estava preparada para um confronto direto com o exército romano, que já possuía uma vasta experiência em campanhas militares no Mediterrâneo. Enquanto Roma se preparava para a guerra, Teuta, ciente da ameaça iminente, reagiu com firmeza. Ela sabia que seu reino estava em uma encruzilhada. Ou resistia à invasão e defendia sua soberania a todo custo, ou se submeteria à crescente dominação romana. A rainha Ilíria não era uma governante disposta a ceder facilmente. Sua confiança em sua marinha e em suas tropas era grande, e ela não via a pirataria apenas como uma política de resistência, mas como uma afirmação da identidade ilíria. Teuta também sabia que sua força estava nas águas do Adriático. Seu poder naval era a chave para garantir sua independência e desafiar Roma. Em resposta à preparação romana, ela mobilizou suas forças navais, reforçou as defesas costeiras e organizou os corsários ilírios para resistir ao avanço romano. A pirataria ilíria, que até então fora uma ferramenta de resistência, se tornaria o principal instrumento de defesa do reino. Teuta preparava-se para um confronto inevitável, um confronto que definiria o destino de seu reino. A tensão no Adriático estava no auge. As frotas romanas e ilírias se aproximavam e o medo de um conflito aberto começava a se espalhar. Os romanos, já confiantes na vitória, sabiam que Teuta não se renderia facilmente. Ela havia mostrado força ao longo de seu reinado e a resistência ilíria parecia inabalável. Por outro lado, Teuta compreendia a gravidade da situação, mas estava determinada a lutar pela liberdade de seu povo e pela preservação da soberania de seu reino. Ela acreditava que a Ilíria, com sua posição estratégica e suas forças navais bem treinadas, poderia resistir à invasão romana, ao menos por um tempo. Em 229 a.C., a Primeira Guerra Ilírica começou oficialmente. A frota romana, composta por centenas de navios de guerra, iniciou a travessia do Adriático em direção às costas ilírias. Roma, com sua superioridade naval e militar, parecia ter todas as vantagens. Contudo, Teuta não estava disposta a se render sem uma luta. Ela organizou suas forças e, ao lado de seus corsários, preparou um embate decisivo. No início do conflito, Teuta se envolveu em uma série de batalhas navais nas águas do Adriático. Embora sua frota fosse numericamente inferior à romana, ela se utilizava de táticas de guerrilha naval, atacando os romanos com rapidez e eficiência. As embarcações ilírias, mais rápidas e mais ágeis que as pesadas embarcações romanas, eram ideais para esse tipo de combate. No entanto, apesar da habilidade naval ilíria, a grande disparidade de forças logo se tornaria evidente. Roma, com seu exército bem treinado e sua poderosa frota, começou a dominar as batalhas navais, avançando pelas costas ilírias. Teuta, sabendo que suas forças não poderiam enfrentar os romanos em uma guerra convencional, buscou aliados entre as tribos ilírias, tentando unir o reino em torno da resistência contra a invasão. No entanto, as alianças internas eram frágeis, e a liderança de Teuta, por mais forte que fosse, não conseguia unir todas as facções ilírias contra a ameaça externa. Enquanto Roma avançava,
a guerra tomava um tom cada vez mais brutal. O impacto das incursões romanas não era apenas militar, mas também econômico. As cidades costeiras ilírias foram saqueadas e destruídas, e as rotas comerciais que Teuta tanto defendia foram interrompidas. Apesar da luta feroz da rainha, as forças romanas avançavam, e o reino ilírio, embora ainda resistisse, começava a se ver encurralado. A Primeira Guerra Ilírica, que começara como um confronto comercial e político, rapidamente se transformava em uma batalha pela sobrevivência da Ilíria. A decisão de Roma de intervir militarmente foi o catalisador para o início de um conflito que não só abalaria o equilíbrio de poder no Adriático, mas também determinaria o futuro da rainha Teuta e o destino do seu reino. A Primeira Guerra Ilírica se desenrolava no Adriático, com Roma e a Ilíria travando uma luta brutal pelo controle das águas e pela supremacia no Mediterrâneo Oriental. A superioridade militar e naval de Roma se tornava cada vez mais evidente, mas a resistência ilíria, liderada por Teuta, não cedia facilmente. A guerra estava longe de ser uma vitória rápida para os romanos, e o confronto se estendia por mais tempo do que muitos haviam antecipado. O desenrolar da guerra trazia reviravoltas, com vitórias e derrotas em ambos os lados, mas também revelava as vulnerabilidades de ambos os impérios. Roma, com sua vasta máquina militar e experiência em batalhas navais, implementava táticas rigorosas para pressionar o reino ilírio. A frota romana, composta por navios de guerra pesados e bem armados, era imbatível em combates diretos, e os romanos usavam sua força numérica e sua habilidade em combate naval para dominar o Adriático. As primeiras vitórias romanas em batalhas navais aconteceram nas águas próximas à costa ilíria, com Roma destruindo ou capturando várias embarcações ilírias. Entretanto, Teuta, sabendo das limitações de seu poderio naval frente à força superior de Roma, recorreu a táticas de guerrilha para continuar a resistência. Ela usou a agilidade de suas embarcações para atacar de surpresa, utilizando o conhecimento das águas e das rotas comerciais do Adriático a seu favor. A rainha ilíria comandava pessoalmente suas forças navais em várias das incursões, aproveitando-se da familiaridade com o território. Suas forças não eram tão numerosas quanto as romanas, mas o espírito de resistência e a experiência dos corsários ilírios davam-lhes uma vantagem tática em certos momentos. Teuta sabia que a guerra não seria vencida apenas com a força militar. Ela apelou ao patriotismo de seu povo e tentou fortalecer as alianças entre as tribos ilírias. Entretanto, a unidade entre as tribos ilírias, que já era um desafio durante o período de paz, se mostrou ainda mais difícil de manter durante a guerra. As tensões internas começaram a surgir à medida que a guerra avançava. Muitas tribos ilírias, acostumadas com uma autonomia relativa e desconfiadas de uma liderança centralizada, começaram a questionar a resistência prolongada contra Roma. Os custos da guerra estavam afetando duramente a economia do reino, e a pressão externa fazia com que o moral de algumas tribos se deteriorasse. Além disso, os romanos haviam começado a usar a diplomacia para dividir as tribos ilírias, oferecendo-lhes benefícios em troca de sua neutralidade ou apoio. Essa estratégia românica de dividir para conquistar foi eficaz em várias ocasiões. Enquanto as tensões internas aumentavam, as batalhas navais no Adriático tornaram-se cada vez mais frequentes. A marinha ilíria, apesar de seus esforços heróicos, não conseguia mais competir com a força da frota romana. Em algumas das batalhas decisivas, como a batalha no Estreito de Otranto, os romanos conseguiram impor uma derrota significativa às forças ilírias. A batalha, que foi travada em águas abertas, viu a frota romana esmagar a resistência ilíria, capturando vários navios e matando ou capturando muitos corsários. A vitória romana não foi apenas militar, ela tinha um impacto psicológico profundo nas forças ilírias, que perceberam a partir daquele momento que a resistência estava se tornando cada vez mais difícil. O controle romano sobre as rotas comerciais do Adriático se expandiu rapidamente após essa série de vitórias. As emboscadas e ataques ilírios começaram a ser neutralizados com mais eficiência, e os romanos começaram a bloquear as principais rotas de comércio que até então
haviam sido em grande parte controladas por Teuta e seus corsários. O bloqueio das rotas comerciais ilírias afetou profundamente a economia do reino. A Ilíria, dependente do comércio marítimo para sua sobrevivência, viu seus recursos se esgotarem rapidamente à medida que o cerco econômico se intensificava. Enquanto a pressão externa aumentava, as dificuldades internas começaram a afetar ainda mais a estabilidade do reino. Teuta, que até então havia sido uma figura forte e resoluta, começou a enfrentar críticas internas. Alguns líderes tribais passaram a questionar suas decisões, alegando que a guerra contra Roma já estava além das capacidades do reino. Alguns sugeriram que era hora de negociar com Roma e garantir a sobrevivência do povo ilírio, mesmo que isso significasse ceder em alguns pontos. A falta de unidades de combate coesas e a crescente escassez de recursos tornavam a resistência cada vez mais difícil. O apoio popular a Teuta, embora ainda considerável, começou a diminuir. Enquanto algumas tribos continuavam a lutar, outras se sentiam desmoralizadas pela força esmagadora de Roma. A rainha se viu isolada em várias frentes. Ela estava lutando não apenas contra os romanos, mas contra as próprias divisões internas que enfraqueciam o reino. Em vários momentos da guerra, Teuta teve que tomar decisões difíceis e o fardo da responsabilidade pesava sobre ela. As primeiras derrotas de grande escala para as forças ilírias começaram a fazer com que o moral das tropas ilírias caísse. Mesmo as táticas de guerrilha que antes haviam sido eficazes contra os romanos não estavam mais funcionando da mesma maneira. A marinha romana, com sua disciplina e organização, começou a ganhar vantagem e a Ilíria perdeu o controle de várias posições estratégicas ao longo da costa. As cidades costeiras ilírias, que haviam sido bastiões da resistência, foram tomadas uma a uma pelos romanos. A vitória romana, portanto, não seria apenas no campo de batalha, mas também na política. A pressão externa, aliada às dificuldades internas, tornou-se insuportável para Teuta. A guerra estava levando o reino de sua liderança à beira do colapso. A rainha teve que lidar com uma luta de múltiplos frontes. Enquanto resistia às forças romanas, enfrentava a crescente insatisfação interna, a divisão entre as tribos e a escassez de recursos vitais. Cada derrota no campo de batalha tornava mais difícil manter a unidade de seu povo. As opções de Teuta estavam diminuindo rapidamente. Neste ponto, o futuro da guerra parecia incerto. Embora a resistência ilíria ainda fosse forte em muitos aspectos, o poder militar romano, juntamente com a divisão interna da Ilíria, estava tornando o resultado da guerra cada vez mais previsível. Teuta, porém, se recusava a desistir. Ela sabia que sua luta não era apenas pela sobrevivência do seu reino, mas pela preservação da dignidade ilíria. A rainha estava disposta a lutar até o fim, mesmo diante das adversidades esmagadoras. À medida que a primeira guerra ilírica avançava, a maré da batalha se inclinava cada vez mais contra a rainha Teuta e seu reino. Roma, com sua máquina militar em pleno funcionamento e sua rede de aliados crescente, estava fazendo progressos decisivos. As vitórias romanas nas batalhas, navais e terrestres, haviam enfraquecido as forças ilírias de maneira irreparável, e a resistência da rainha começava a ceder diante da pressão esmagadora. A pirataria ilíria, uma das principais ferramentas de Teuta, estava em declínio, e as cidades ilírias, outrora fortalezas de resistência, estavam sendo tomadas uma a uma. O cerco a várias cidades costeiras ilírias marcou o ponto de inflexão na guerra. Inicialmente, as forças ilírias haviam conseguido resistir aos avanços romanos em várias localidades, mas a superioridade militar romana, combinada com a estratégia implacável de Roma, começou a ditar o curso dos acontecimentos. As cidades costeiras, que eram vitais para a defesa ilíria, estavam sendo cercadas, e a falta de recursos e reforços fez com que as guarnições ilírias nas fortificações se enfraquecessem rapidamente. Uma das primeiras grandes perdas para Teuta foi a queda da cidade de Epidamnos, que estava entre as mais importantes do reino ilírio. Epidamnos era um ponto estratégico de defesa, e sua queda significou não só a perda de uma posição fortificada, mas também um golpe significativo para a moral do reino. Roma, aproveitando-se da fragilidade das defesas ilírias,
cercou a cidade e, após um cerco prolongado, conquistou-a com relativa facilidade. A derrota foi um baque considerável para Teuta, que viu um de seus principais bastiões ser destruído. A perda de Epidamnos enfraqueceu a linha de defesa ilíria ao longo da costa, permitindo que Roma avançasse ainda mais. Com a queda das cidades estratégicas, a rainha Teuta foi forçada a retirar gradualmente suas forças para o interior, onde a resistência era mais difícil de ser esmagada pelas forças romanas. As cidades costeiras, essenciais para o comércio e a pirataria, estavam sendo perdidas, e a marinha ilíria, que até então havia sido uma das maiores forças do reino, se via incapaz de enfrentar a frota romana em batalhas diretas. A pirataria, que havia sido uma das pedras angulares do poder de Teuta, estava enfraquecendo devido à superioridade naval de Roma e à crescente dificuldade de manter uma marinha funcional sob pressão constante. O enfraquecimento da pirataria ilíria teve efeitos desastrosos para a economia do reino. As principais rotas comerciais que Teuta havia controlado com suas incursões piratas estavam sendo destruídas, e as riquezas provenientes dos saques e do comércio marítimo estavam se esvaindo. As forças ilírias, cada vez mais isoladas, encontravam dificuldades para obter os recursos necessários para continuar a guerra. O controle romano sobre as águas do Adriático, agora absoluto, fazia com que qualquer tentativa de resistência por meio da pirataria fosse fútil. Roma, ao garantir a hegemonia naval, cortou os suprimentos vitais para as forças de Teuta e, em muitos casos, destruiu completamente as frotas ilírias. Além disso, a perda de aliados começou a afetar gravemente a posição de Teuta. Durante a guerra, Roma havia usado sua diplomacia com astúcia, oferecendo terras, riquezas e autonomia parcial às tribos ilírias, em troca de sua lealdade ou neutralidade. O poder de Roma de dividir e conquistar começou a surtir efeito. Algumas tribos ilírias, cansadas da guerra prolongada e das dificuldades internas, começaram a se afastar da rainha e a se aliar aos romanos. Esse movimento de deserção enfraqueceu ainda mais a posição de Teuta, que agora lutava não só contra os romanos, mas contra a divisão interna crescente dentro de seu próprio reino. O enfraquecimento da unidade ilíria tornou-se uma das maiores falhas de Teuta durante o conflito. Ao tentar manter o controle sobre todas as tribos, ela foi incapaz de lidar com a desconfiança e as disputas internas. Cada facção tribal tinha seus próprios interesses e prioridades, e nem todas estavam dispostas a continuar a guerra contra Roma, especialmente quando as promessas romanas de benefícios tangíveis pareciam mais atraentes do que a resistência sem fim proposta por Teuta. Os erros de cálculo de Teuta começaram a ser mais evidentes à medida que o cerco às fortalezas ilírias se intensificava. A rainha havia confiado em sua habilidade de resistir às pressões externas por meio de estratégias rápidas e táticas de guerrilha. No entanto, ela subestimou a persistência de Roma e a capacidade de sua máquina militar de se adaptar e superar os obstáculos. Embora Teuta fosse uma líder carismática e hábil, ela não conseguia combater as dificuldades logísticas e a falta de recursos necessários para sustentar uma guerra prolongada. Sua decisão de não negociar mais cedo com Roma, de manter a resistência a todo custo, foi vista com o tempo como um erro fatal. O desgaste das forças ilírias, tanto militares quanto morais, foi acelerado pela pressão contínua de Roma e pela falta de apoio de aliados. Roma, por sua parte, se mostrava cada vez mais determinada a garantir o controle total do Adriático. As forças romanas não só avançavam em direção às principais fortalezas, mas também estavam decididas a destruir qualquer resistência que restasse. As cidades ilírias, outrora autossuficientes e poderosas, estavam sendo derrubadas uma a uma, e o avanço romano parecia imparável. Teuta sabia que a resistência de seu reino estava chegando ao fim, e o peso da derrota estava começando a recair sobre ela. O cerco final às principais fortalezas ilírias foi uma questão de tempo. A perda de aliados e a retirada gradual das forças de Teuta não puderam impedir o avanço decisivo de Roma. As grandes cidades costeiras foram tomadas, e as forças romanas, agora com o controle completo do Adriático, passaram a focar na destruição dos últimos redutos de resistência ilíria. O cerco a Shkodra,
A principal fortaleza ilíria tornava-se cada vez mais iminente. Roma estava prestes a alcançar sua grande vitória, e o reino de Teuta estava prestes a cair. Após meses de resistência desesperada, a derrota definitiva de Teuta se tornou inevitável. Roma, com sua superioridade militar esmagadora, finalmente atingiu seu objetivo: o controle completo sobre o Adriático e a subjugação do reino ilírio. A última batalha significativa ocorreu nas imediações de Shkodra, a principal fortaleza ilíria. Embora a cidade tenha resistido por um tempo, suas defesas estavam completamente desgastadas pela constante pressão romana. O cerco foi longo e brutal, e as forças de Teuta, já exaustas e sem recursos, não conseguiram repelir o poderio romano. A queda de Shkodra simbolizou o fim do reino ilírio como uma potência independente. A cidade foi tomada pelas legiões romanas, e as forças de Teuta se viram sem opções viáveis. Com suas defesas desmoronando e os aliados que ainda restavam começando a se dispersar, a rainha ilíria não teve outra escolha senão considerar a rendição. Teuta, que havia liderado a resistência contra Roma com coragem e determinação, estava agora à beira do colapso. As forças romanas, implacáveis em sua busca pela vitória, avançaram sobre a cidade e a rainha se viu forçada a fugir para uma fortaleza remota, longe da captura romana. A fuga de Teuta para um local isolado marcou o último suspiro de seu governo. Ela se retirou com um pequeno número de seguidores para uma fortaleza nas montanhas, onde tentou organizar uma resistência final. No entanto, a realidade era implacável. Roma, agora no controle total do Adriático, não estava disposta a deixar qualquer vestígio de resistência permanecer. A rainha, outrora poderosa e temida, estava isolada, sem forças suficientes para desafiar o exército romano. O fim do seu reinado parecia iminente. Com a capitulação de Teuta, Roma impôs condições severas à Ilíria. O tratado de paz foi duro e refletiu a vontade dos romanos de garantir que a Ilíria nunca mais representasse uma ameaça à sua supremacia no Mediterrâneo. Roma exigiu o desmantelamento da marinha ilíria, proibindo qualquer atividade pirata ou naval organizada no Adriático. A Ilíria perdeu a maioria de seus territórios, que foram anexados diretamente pelo Império Romano ou transformados em províncias satélites. Algumas regiões da costa ilíria foram entregues à administração romana, enquanto outras, mais distantes do centro de poder, foram deixadas sob controle local, mas com severas restrições. O tratado também incluiu pesados tributos que a Ilíria teria de pagar a Roma, como forma de compensação pelos danos causados pelas incursões piratas e pelos custos da guerra. Roma, buscando assegurar sua influência na região, fez questão de garantir que qualquer tentativa de resistência futura fosse esmagada rapidamente. A pirataria ilíria, que fora um símbolo de resistência, foi definitivamente erradicada, e qualquer vestígio de autonomia que o reino ilírio tivesse foi extinto. Com a vitória romana e a rendição de Teuta, a Ilíria perdeu seu status como uma potência independente. O equilíbrio de poder no Mediterrâneo foi irrevogavelmente alterado. A República Romana, agora com o controle completo sobre as águas do Adriático, consolidou sua hegemonia no comércio e na política mediterrânea. O Adriático, uma vez um campo de disputa entre diversas potências, tornou-se de fato um lago romano. Roma havia suprimido uma ameaça significativa à sua ascensão no Mediterrâneo, e com a Ilíria sob seu domínio, ela agora controlava uma das rotas comerciais mais estratégicas da antiguidade. A guerra teve um impacto profundo não apenas nas terras ilírias, mas em todo o equilíbrio de poder no Mediterrâneo. A derrota de Teuta e a subjugação da Ilíria marcaram o início de um processo de expansão territorial romana, que não pararia até que Roma dominasse a totalidade do mundo mediterrâneo. A República Romana consolidou ainda mais seu poder sobre a região, e o conflito teve repercussões duradouras na política das nações vizinhas. Para os povos do Mediterrâneo Oriental, a ascensão de Roma parecia agora um destino inevitável. Enquanto Teuta se refugiava na fortaleza remota, Roma continuava sua marcha para expandir sua influência e assegurar sua supremacia.
A rainha Ilíria, uma figura heróica para seu povo e uma lenda de resistência, finalmente foi capturada e levada a Roma. Seu destino foi simbólico da queda de um império que ousou desafiar o poder de Roma. Em Roma, Teuta foi exibida em um desfile triunfal, como um símbolo de vitória para o exército romano. Sua captura e humilhação pública foram um lembrete do poder imbatível de Roma, que agora se via como a única força dominante no Mediterrâneo. Com o fim de seu reinado, Teuta perdeu a chance de retomar seu governo ou reconquistar qualquer território perdido. A resistência ilíria chegou ao fim, mas seu espírito de luta perdurou como um símbolo de bravura contra uma das maiores potências militares da história antiga. A memória de Teuta, embora suprimida pelos romanos, foi preservada entre os ilírios e outros povos que viam nela uma heroína que desafiou Roma com coragem e determinação. As consequências territoriais e políticas para a Ilíria foram devastadoras. O reino foi incorporado ao Império Romano e as tribos ilírias perderam sua independência. As terras que antes eram de livre comércio e resistência agora estavam sob o controle romano, que impôs suas leis, sua cultura e seu sistema administrativo. A Marinha Ilíria, uma vez uma força temida no Mediterrâneo, foi completamente desmantelada, e a pirataria que havia sido a base do poder de Teuta foi erradicada com mão de ferro. A derrota de Teuta também teve implicações políticas duradouras para o Mediterrâneo. Roma, agora com o controle das águas do Adriático, consolidou sua posição como a potência dominante da região, e a Ilíria, uma vez uma força independente, foi reconfigurada sob a égide romana. A Primeira Guerra Ilírica se tornou uma marca no caminho da expansão imperial romana, uma expansão que continuaria por séculos, até a transformação de Roma de uma república em um império que governaria vastos territórios no Ocidente. Após a queda de Teuta e a subsequente rendição do reino ilírio, o destino da rainha foi selado. Capturada e levada para Roma, Teuta se tornou um símbolo do poder imbatível da República Romana. Sua resistência heróica, embora admirada por muitos, não pôde evitar a absorção da Ilíria nas vastas terras do Império Romano. A história da rainha que ousou desafiar Roma, no entanto, não desapareceu com sua captura. Ela permaneceu viva, principalmente entre os ilírios e nas memórias de povos que viam nela uma heroína que se opôs a um dos maiores impérios da antiguidade. O exílio de Teuta foi marcado por sua prisão e humilhação. Levando sua derrota como parte do grande desfile triunfal romano, Teuta foi exposta ao público em Roma. Era um espetáculo comum da época, no qual os líderes derrotados eram exibidos como parte do triunfo de seu conquistador. Para os romanos, a captura de Teuta não era apenas uma vitória militar, mas também uma reafirmação de seu domínio sobre o Mediterrâneo e sobre qualquer tentativa de desafiar sua supremacia. No entanto, essa humilhação pública foi provavelmente um dos momentos mais amargos de sua vida. Teuta, uma mulher de força e coragem imensuráveis, foi levada em cativeiro e, ao contrário de muitos prisioneiros de guerra, teve um destino algo mais suave do que poderia se esperar. Em vez de ser executada, como frequentemente acontecia com líderes derrotados, Teuta foi exilada para um local remoto do império. Embora o seu exílio não tenha sido uma morte física, foi, sem dúvida, uma morte política e simbólica. Sua influência havia sido apagada, mas sua lenda ainda perduraria. Roma, ao menos por um tempo, manteve a memória de Teuta viva, não apenas como uma prisioneira, mas também como um lembrete de que, mesmo os maiores impérios não podiam derrotar o espírito de resistência. Embora a imagem de Teuta tenha sido marginalizada pelos romanos, a memória de sua resistência continuou a ser cultuada entre os ilírios. Para muitos ilírios, Teuta permaneceu uma figura de orgulho e inspiração, a rainha que desafiou Roma com tudo o que tinha. Sua imagem foi preservada nas tradições orais e nas histórias transmitidas de geração em geração. As narrativas sobre sua bravura, sua luta incansável para manter sua terra e seu povo livres, tornaram-se mitos. Para muitos, ela não foi apenas uma governante derrotada, mas uma líder cujo legado transcendia o próprio fim de sua luta. As histórias que se preservaram sobre Teuta eram muitas vezes embelidas com elementos de heroísmo épico. Ela era vista como uma mulher forte, determinada
que colocou a liberdade de seu povo acima de tudo, até mesmo de sua própria vida. Sua resistência se tornou um símbolo da luta pela independência, especialmente para os ilírios, que agora estavam sob o domínio de Roma. Para as tribos que outrora haviam apoiado Teuta, ela se tornou uma figura de resistência, uma rainha que jamais se curvou completamente ao poder romano. Roma, por outro lado, fez de tudo para apagar qualquer lembrança gloriosa de Teuta. O Império Romano sabia que o controle de suas províncias não dependia apenas da força militar, mas também da destruição de símbolos de resistência. Roma impôs sua autoridade em todas as áreas da vida ilíria, desde a administração até a religião, e procurou minimizar a importância de figuras como Teuta. Contudo, a memória de sua luta contra Roma continuou a se infiltrar nas histórias de sua terra natal. Enquanto a memória de Teuta perdurava entre seu povo, os efeitos imediatos da vitória romana sobre a Ilíria começaram a ser sentidos em toda a região. A destruição da pirataria organizada, que havia sido uma das maiores forças econômicas e militares do reino, Ilírio teve um impacto devastador. A pirataria que Teuta havia transformado em uma política de Estado foi erradicada com a força da máquina militar romana. As águas do Adriático, uma vez dominadas pelos corsários ilírios, agora eram patrulhadas pela marinha romana. As antigas rotas comerciais, que antes eram protegidas pelas incursões ilírias, foram retomadas por Roma, consolidando seu controle econômico sobre a região. O declínio da pirataria organizada não foi apenas uma perda econômica para os ilírios, mas também uma perda de identidade. A pirataria havia sido uma parte essencial da cultura ilíria, com suas próprias tradições e códigos de honra. Sob o domínio romano, a região passou a ser controlada por uma ordem muito mais rígida e burocrática. A marinha ilíria, que fora uma das maiores fontes de resistência contra os romanos, foi desmantelada, e os corsários ilírios foram forçados a abandonar suas atividades, agora tidas como ilegais. A Ilíria, antes um território de constante turbulência e resistência, foi transformada em uma província tranquila, mas subjugada, dentro do Império Romano. O impacto das restrições romanas foi imediato e devastador. A economia ilíria, antes próspera com o comércio marítimo, entrou em declínio. As cidades que antes prosperavam com o comércio e com as incursões piratas começaram a enfraquecer. Os ilírios, agora sob o controle direto de Roma, foram forçados a pagar pesados tributos ao império. A liberdade e a autonomia que as tribos ilírias haviam desfrutado sob Teuta foram substituídas por uma administração romana impessoal, que não se importava com as tradições ou os costumes locais. No entanto, a queda da pirataria não significou o fim da resistência ilíria. Embora a marinha ilíria tenha sido destruída e a pirataria erradicada, as tensões e as hostilidades com Roma não desapareceram de imediato. O controle romano da região não foi pacífico, e pequenas revoltas continuaram a ocorrer por algum tempo, alimentadas pela memória da resistência de Teuta e pelo desejo de retomar a independência. Apesar do fim da pirataria, a presença romana no Adriático e o controle sobre a Ilíria não foram isentos de desafios. Roma, agora responsável por um vasto império, teve que lidar com diversas revoltas nas províncias recentemente conquistadas. A Ilíria, com seu povo orgulhoso e resistente, não se adaptou facilmente ao domínio romano. Mesmo sem a pirataria organizada, a identidade ilíria continuava a se manifestar de outras maneiras. A luta pela liberdade, embora silenciada temporariamente, ainda pulsava nas veias do povo ilírio. O legado de Teuta da Ilíria, a rainha pirata que desafiou Roma, transcendeu sua derrota e perduração no tempo, moldando sua imagem como um símbolo de resistência, força e independência. Sua trajetória, embora marcada por uma queda devastadora e um exílio sem glória, se transformou ao longo dos séculos em uma lenda que inspirou muitos e despertou o fascínio de historiadores, escritores e, mais recentemente, do imaginário popular. O nome de Teuta não desapareceu após a sua morte e o fim do reino ilírio. Pelo contrário, ela se imortalizou como uma das figuras mais emblemáticas do Mediterrâneo, embora os romanos, seus vencedores, tenham se esforçado para minimizar sua importância. Roma,
como era de se esperar, teve um papel central na construção do mito de Teuta. Embora tenha derrotado a rainha Ilíria e absorvido o reino, o Império Romano ainda sentia a necessidade de registrar e catalogar as figuras históricas que representavam uma ameaça significativa à sua ascensão. Nas crônicas romanas, a figura de Teuta era retratada como uma inimiga perigosa, uma mulher implacável que se opôs com coragem a Roma e à sua crescente influência no Mediterrâneo. Sua liderança foi geralmente minimizada nas fontes romanas, e ela era frequentemente descrita como uma monarca irracional ou excessivamente ambiciosa, em um esforço claro para enfraquecer sua imagem como líder militar. Os romanos, no entanto, não podiam apagar completamente a marca que Teuta deixara na história. Sua resistência ao Império Romano tornou-se um tema recorrente em várias narrativas históricas e literárias, ainda que muitas vezes de forma pejorativa. As fontes romanas, como as de Plutarco e Tito Livio, fazem menção a Teuta como a mulher que causou considerável desconforto à República Romana. Apesar de não ser exaltada, sua figura era considerada relevante, uma das últimas grandes monarcas independentes a desafiar Roma no Mediterrâneo Oriental. A sua pirataria, que Roma tentou erradicar, foi representada como uma ação de uma rainha que usou sua força naval e astúcia para ameaçar o império. Entretanto, apesar das tentativas de Roma de diminuir a importância de Teuta, sua figura passou a ser reinterpretada ao longo dos séculos, especialmente após a queda do Império Romano. Historiadores e escritores, posteriores ao longo da Idade Média e do Renascimento, começaram a olhar para a figura de Teuta de uma forma mais complexa, mais como uma heroína do que como uma vilã. A narrativa de uma mulher que desafiou um império poderoso começou a atrair a atenção de escritores, que a viam não apenas como uma líder militar, mas como um símbolo de resistência contra a tirania e a opressão. Sua bravura e independência, uma característica que foi subestimada nas crônicas romanas, começaram a ser destacadas, e Teuta passou a ser vista como uma verdadeira defensora da liberdade de seu povo. Na época moderna, a imagem de Teuta foi reinterpretada, particularmente com o crescimento do movimento feminista e a crescente valorização das figuras históricas femininas. Ela se tornou um ícone de empoderamento feminino, representando uma mulher que, apesar das dificuldades, lutou pela liberdade de sua terra e de seu povo. A ideia de uma mulher à frente de um reino, desafiando o poder militar romano, ressoou com o imaginário coletivo de diversas culturas ao redor do mundo, especialmente em momentos em que questões de liderança feminina e igualdade de gênero se tornaram mais proeminentes. Teuta passou a ser vista como uma precursora das mulheres líderes que lutaram contra a dominação de potências maiores, mesmo sabendo das enormes dificuldades que enfrentaria. A narrativa de Teuta ganhou força, especialmente nos últimos séculos, quando foi resgatada por autores de livros de história, ficção histórica e até filmes. Sua figura foi retratada com uma aura quase mítica, a rainha pirata que desafiou Roma, não só com suas habilidades de comando, mas também com uma coragem indomável e um desejo inabalável de liberdade. As histórias sobre sua vida se tornaram um poderoso símbolo de resistência, seja em sua luta contra Roma ou em sua representação como uma mulher que não se curvou diante da opressão. Assim, seu nome se perpetuou, não mais como a governante derrotada, mas como uma figura reverenciada, uma verdadeira heroína popular. O mito moderno de Teuta foi, em parte, criado pela falta de fontes históricas definitivas sobre sua vida e seu reinado. Com poucas informações detalhadas sobre seu governo, a história de Teuta se tornou uma tela em branco, onde escritores e cineastas puderam projetar suas próprias interpretações e visões. No entanto, essas interpretações sempre mantiveram um núcleo comum: Teuta como a figura central de uma luta pela liberdade contra um império opressor. Ela se tornou um símbolo da resistência, e sua história foi aproveitada como um exemplo de como uma única pessoa, mesmo diante das probabilidades mais desfavoráveis, pode desafiar um poder aparentemente imbatível. Seu legado não foi apenas político, mas cultural. A figura de Teuta inspirou uma série de representações artísticas ao longo dos anos.
Desde a pintura até a literatura, passando por peças de teatro e filmes, sua história foi transformada em uma rica fonte de inspiração para aqueles que procuram representar a luta contra a opressão e a busca por liberdade. Em várias obras contemporâneas, Teuta apareceu como uma rainha que, mesmo perdida para a história em muitos aspectos, se mantém viva no imaginário popular como uma líder imortal. Além disso, a região da Ilíria, que uma vez foi dominada por Teuta e seu reino, também preservou sua memória, embora de forma diferente. Enquanto os romanos tentaram erradicar a resistência ilíria, as raízes culturais e a memória histórica da região ilíria continuaram a florescer de maneira sutil. O nome de Teuta foi mantido vivo na tradição oral, na poesia e nas histórias contadas pelas gerações que seguiram. Sua resistência contra Roma foi retratada como um exemplo de orgulho nacional, uma história de luta contra a conquista imperial, e embora a Ilíria tenha sido integrada ao Império Romano, a ideia de liberdade e autonomia continuou a ser alimentada pela memória da rainha pirata. O impacto de Teuta no imaginário histórico da região foi profundo. Mesmo depois da queda de seu reino e da destruição de sua marinha pirata, a ideia de uma Ilíria livre e independente, sob a liderança de uma rainha guerreira, se manteve como uma ideia poderosa e persistente. Teuta não era apenas uma figura histórica perdida. Ela se tornou um símbolo eterno da luta contra o imperialismo e a tirania.